Fala pessoal, eu estou com um vídeo aqui que fala a respeito do jogador da Chapecoense, que é o Neto. Ele recebeu uma notícia a respeito da morte dos companheiros, porque ele não sabia, dado o trauma, né, da circunstância que ocorreu ali. E ele relatou uma coisa muito interessante, que eu vou passar aqui para vocês de acordo com o que falam os médicos. Vamos ver aqui. Ele teve um sonho no dia anterior da viagem. Ele sonhou que era um navio que estava caindo. Assim, uma coisa bem dramática. E ele falou com a esposa, inclusive, que ele não queria voar. Então isso ficou muito marcado para ele, entendeu? E ficou uma coisa bem realmente chocante. E ele... Bom, o tema é justamente essa questão da premonição. Vocês sabem que todos os acidentes, principalmente esses que, como o Caio Fábio fala, né, dor de grife, eu assisti um vídeo dele falando sobre isso, eu achei bem interessante. Porque, na verdade, embora eu discorde de algumas coisas relativas aí ao reverendo Caio Fábio, quando ele fala, por exemplo, do Bolsonaro, quando ele fala do Donald Trump, eu discordo de alguns pontos dele, né? Porém, algumas coisas que ele fala realmente têm muito sentido e eu concordo totalmente. No caso aqui da tal dor de grife, ele diz que muitas pessoas elas se sentem totalmente sensibilizadas apenas pelo fato da divulgação da morte de determinadas pessoas que são muito conhecidas, muito famosas, como no caso do time de futebol. Obviamente, isso vai trazer o que a gente poderia chamar aí de um sentimento coletivo, né, de tristeza. Isso é normal e eu sou totalmente a favor que as pessoas se sensibilizem, porque se nem essa sensibilidade existir no indivíduo, então ele é quase que um psicopata, né? Agora, é inevitável que a gente não se pergunte por que ele não sente também a mesma dor por pessoas, ou nós todos, eu falo em termos gerais, incluindo a mim mesmo, de pessoas que estão sofrendo aí, à torta e à direita, em diversos lugares do Brasil, do mundo, né? Por exemplo, lá em Alepo, né? Quantas pessoas já morreram na guerra da Síria, por exemplo? Milhares de pessoas. Teve um caso onde uma fileira de crianças morreram por causa do gás letal que foram jogados lá. E praticamente você não vê muita coisa falando, muita manifestação. Bom, são seres humanos, são pessoas que sofreram, né? Então isso aí eu também gostaria de salientar aqui, embora, claro, a gente se sensibilize com a dor de pessoas que estavam tão felizes, né, buscando aí o sonho, buscando o título que eles tanto almejavam durante todo um processo, né? Eles tiveram de anos a fio como um grupo e infelizmente terminando em tragédia é uma coisa triste demais. Só que a gente tem que considerar também que o tempo não para, muitas pessoas estão hoje mesmo sofrendo, né? Agora, no que se refere à premonição, eu achei muito interessante esse caso, porque isso traz à tona algo muito interessante que já ocorreram em outras tragédias de grife, vamos dizer assim, né? Sem querer desmerecer o sentimento da população em geral. Até porque a dor maior é lógico que é dos familiares, a dor maior é óbvio que é das pessoas próximas a eles. Mas, assim, tudo bem, a população também se entristeceu, se emocionou. Mas no caso desses acontecimentos que são muito divulgados, né, pela mídia, como o que ocorreu com a banda dos Mamonas, como o que ocorreu com os vários acidentes, né, da TAM, da Gol, que a gente conhece aqui no Brasil e em outros lugares também no mundo. E esse agora, o que a gente percebe é que geralmente ocorrem relatos de premonição. E no caso do relato de premonição que ocorreu aqui, é muito significativo porque ocorreu com uma pessoa, similarmente aos Mamonas Assassinas, com o Júlio Hazek, que teve a premonição, só que infelizmente ele morreu. No caso do Neto, que também, né, estava no avião, todo mundo sabe, sobreviveu, né? E ele alega que teve essa premonição. Alguns podem até dizer, não, mas ele está dizendo que teve essa premonição, mas ele pode estar confundindo, porque a cabeça dele ainda está muito confusa. Ele pode ter pensado que sonhou isso, mas que na verdade aconteceu de verdade, até porque ele nem sabia que o acidente tinha ocorrido. Bom, essa é de fato uma possibilidade. No entanto, é óbvio que também é uma grande possibilidade dele realmente ter tido o sonho. Possivelmente ele tenha relatado isso para alguém antes de ter embarcado no avião. Como é declarado aqui pelo médico, né? Ele não queria embarcar, então pode ser que ele tenha comentado isso com a esposa dele antes de ir para a viagem. É uma coisa muito interessante. Você sabe que teve aquele caso desse senhor aqui, vidente, não sei das quantas, aí, que disse que o avião caiu. Algumas pessoas chamam o cara de charlatão e tal. Eu também não vou querer defender esse cidadão, né? Mas o fato é que ele falou alguma coisa bem intrigante, né? Dizendo que meses atrás que um avião de um time de futebol ia cair. Cara, quantas vezes você viu na história aviões de time de futebol caindo? Quase nunca, né? Então, esse relato é bem intrigante. Agora, eu não estou dizendo que o cara é um vidente verdadeiro, não estou dizendo que ele realmente previu isso ou aquilo. Eu estou dizendo que, no mínimo, é uma grande coincidência. Agora, a questão é, em termos de premonição, mais uma vez isso fica caracterizado. Eu acho que esses fenômenos correlatos a gente não pode ignorar. Por mais que você seja cético, por mais que você seja uma pessoa que não totalmente materialista, fisicista, ou seja lá o que for. Meu canal aqui é de filosofia, a gente trata dessas questões. Mas a grande questão é evidenciado por relatos
do cotidiano, da vida real, né? De pessoas que realmente tiveram premonições. Foram corroboradas com testemunhas oculares e com provas efetivas, né? No caso do Júlio Hazek, foi um dia antes dele morrer, que ele disse e relatou. Você pode dizer, mas as pessoas geralmente têm medo de viajar, principalmente de avião e tal, e pode ter isso. Também é uma questão que a gente tem que considerar. No entanto, fica aqui o relato, né? Eu acho que não é um fenômeno que a gente pode trazer inúmeras explicações diferentes. Isso aí também fica a cargo de uma análise mais bem elaborada, mas que existe, né? Se é premonição mesmo ou não, a gente tem milhares de relatos de premonição de pessoas que se salvaram e outras que infelizmente não se salvaram antes de ocorrer determinadas tragédias que foram grandemente divulgadas, que se tornaram, na verdade, simbólicas, né, para a nossa cultura, como no caso do Titanic, como no caso de inúmeras guerras, como no caso de, enfim, né, acidente de avião, infinidade de coisas, onde há um coletivo de pessoas. Né. Então, gostaria de deixar esse vídeo aí para vocês refletirem no assunto. Não estou aqui cagando regra, dizendo que existe de fato premonição e assim, assim, assado. Eu não sou nenhum místico, né? Quem conhece aqui meus vídeos sabe que eu não fico aqui apregoando nenhum tipo de misticismo ou teoria da conspiração, nada disso. Né? Tem gente que está relatando aí que existe uma ligação entre esses acidentes de avião, porque um ocorreu, né, se a gente for ver aqui em termos de Brasil, em 1996, no caso dos Mamonas. Depois você teve em 2006 um acidente com a Gol. Depois você teve em 2016 agora este acidente. E aí os caras simplesmente fazem uma junção de dados totalmente desconexos e dizem, viu só? Todos os anos terminam com 6, não dá 666, que é a marca da besta e tal. Eu acho isso errado, porque obviamente que aqui no Brasil também teve outros acidentes de avião, inclusive nesse ano mesmo, né? E outros que ocorreram, como o da TAM, né? Qual que é a correlação, se a gente for trabalhar essa elaboração totalmente desconexa? Então, eu não sei, eu também não quero descartar o benefício da dúvida, eu sempre falo isso. Se em termos de 90% do total descrédito a essas teorias, sabe-se lá o que eu posso dizer a respeito dos 10% de dúvida, porque eu reconheço a minha ignorância e eu sei que muitas coisas que acontecem no mundo eu não tenho a mínima noção quais são as ligações entre elas, né? Quais são as correlações, os links. Podem realmente existir grupos que fazem coisas terríveis, sabe-se lá. Agora, eu tento tomar de acordo com o bom senso, né? E essas teorias, para mim, são muito fraudulentas porque carecem de evidências de provas efetivas. Se você quiser só trabalhar com numerologia sem provar efetivamente que essas coisas de fato existem, com documentos, de uma forma séria, aí não dá para mim acreditar. Só dá para gerar aí o que a gente chama de benefício da dúvida que todo mundo tem, né? Por mais cético que seja, todo mundo tem isso. Agora, a questão de premonição me parece que é bem documentada e que é bom a gente sempre refletir a respeito desse assunto, principalmente daquilo que nós sentimos, né? E deixar as coisas aí na mão de Deus, sei lá, fazer uma oração do Salmo 91 aí, porque o negócio tá bravo aqui na Terra, né? Grande abraço, até mais.